Bom dia, boa tarde, boa noite, amados amigos e seguidores. Eu vou dar continuidade na deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Jesus Cristo é Deus, Ele é Deus. Ele tem três manifestações que se formaria a chamada Trindade. Mas eu não sou trinitarista, eu não creio na Trindade. O que eu creio é que temos um só Deus que se manifesta em três formas principais: Pai, Filho e Espírito Santo. Existem as manifestações angelicais que ele se manifesta, mas o Deus é só um. É um Deus somente. Então, eu vou começar com os 10 mandamentos, lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e das portas. O judeu até hoje pratica isso. Portal de casa de todo judeu tem um tubinho de acrílico transparente, tem um pergaminhozinho enrolado dentro. Ali está escrito os mandamentos. E é chamado de mezuzá pelos... E tem o tefilim, que é o que é amarrado a caixinha na testa, né? E na mão. Atualmente eles estão usando colocar a mão esquerda para fazerem as orações. Então vamos lá. No João número 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Existem pessoas do povo judeu que não reconhecem Jesus como Messias. Eles acham que ainda vai vir o Messias. Existe uma seita, religião, não sei como dizer, que são chamados judeus messiânicos. Esses creem que Jesus Cristo é o Messias. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele veio a ter um nome
porque antes ele dizia que era o eu sou, mas depois que Jesus Cristo se encarnou, ele passou a ter o nome Jesus Cristo. Muita gente fala Jesus, Jesus, Jesus. Ele não complementa com a unção de Jesus. Jesus Cristo. Esse só existiu um em toda a face da terra. Agora, Jesus, tem muita gente que bota o nome de Jesus nos filhos. Só Jesus. Agora, Jesus Cristo é Deus. Então, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí ele está destacando o Pai e o Filho, mas na verdade são a mesma pessoa. Tem uma passagem em João que eu poderia ter pego para poder passar para vocês, que ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu disse que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque Jesus Cristo é eterno, ele é o próprio Deus e, logicamente, é eterno. Não foi criado, ele já existia antes de todos os tempos. Nós vamos ver Provérbios, capítulo 8, que mostra muito essa apologia de Jesus, o Verbo, e ele é chamado como se fosse a sabedoria. Então a sabedoria é Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é tudo. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o que vem, é o de quem eu disse que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora, é um texto bem poético. Em Provérbios capítulo 8, você vai achar, eu vou ler o capítulo todo. Versículo 1. Não clama, porventura, a sabedoria? Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Eu preciso melhorar. No cume das alturas, não clama, no cume das alturas, junto ao caminho das encruzilhadas, das veredas, ela se coloca. Na banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca profetizará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça não são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Jesus é perfeito. Isso aí é a minha posicionamento. Jesus é perfeito. Aceitai a minha correção e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino e escolhido.
porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Rubins seria a pedra preciosa chamada rubi, mas tem essa variante, rubins. A sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madruga me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras antigas. Aqui há uma questão de destaque. Isso aí, muita coisa da linguagem bíblica, ela é adaptada à época. Então, talvez na época não entenderiam se atribuísse ao unitarismo, ou seja, o único Deus. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Opa, como é eterno ele. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando passava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte, que são os designados para a ira. Então, estamos com 14 minutos, consegui ler o capítulo 8 de Provérbios. Entendam, em determinados pontos desse capítulo, dá-se uma impressão de se destacar o pai do filho ou o filho do pai. Mas pai e filho são um só. Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Isso está escrito no Evangelho de João.
Bom, gente, então hoje é sábado, próximo sábado, se eu estiver vivo e o Senhor permitir, eu estarei fazendo outro vídeo. Então, eu peço ao Senhor que abençoe e guarde vocês, faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e levante sua face sobre ti e te dê a paz. Ó Senhor, eu entrego para ti, nas tuas mãos, Pai, esse vídeo e, ó Senhor, que as pessoas que forem enviadas por ti assistirão esse vídeo. Eu tenho a certeza e a fé plena de que é o Senhor que busca as pessoas para receberem a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém.